Olá, alunos do terceiro ano, como estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 105 da disciplina de língua portuguesa. Sempre caderno, lápis e borracha junto com vocês, quando vocês forem iniciar as nossas aulas, para vocês poderem fazer as anotações dos nossos conteúdos e ter o seu caderno sempre bem organizado, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre um gênero textual, sobre o gênero textual bilhete. Bilhete, apesar de ser simples, fácil de escrever e a gente utilizar bastante no nosso dia a dia, ele é um gênero textual também, ele possui estrutura, características, também assim como os outros gêneros textuais. Os objetivos da nossa aula: conceituar o gênero textual bilhete, diferenciar dos demais gêneros textuais, identificar a ideia central do gênero textual, demonstrando compreensão global, ler e interpretar bilhetes e escrever bilhetes também. Então vamos lá. Gênero textual bilhete. O bilhete é um gênero textual comum no dia a dia das pessoas e ele possui a linguagem informal e simples. Então, a gente sempre estava falando nos gêneros textuais, a importância da linguagem informal, escrever corretamente. E o bilhete é um gênero textual em que a gente pode utilizar a linguagem informal, usar uma linguagem mais simples, ok? Ele é um gênero textual, curto e ele é mais simples também. Os bilhetes, eles possuem informações que são passadas entre pessoas que têm maior afinidade, por pessoas que já se conhecem, pessoas que têm assuntos em comum, como um colega da escola, alguém da minha casa, então é alguém que eu já conheço. É um gênero textual que a gente utiliza com pessoas que são íntimas, que fazem parte do nosso cotidiano. Então esse é um gênero textual usado nessas situações. Para escrever um bilhete, basta um simples pedaço de papel, porque não há necessidade, então, de haver formalidade na sua escrita, de haver toda aquela organização textual que a gente conhece. Então, se eu tiver um simples pedaço de papel, às vezes a gente até tira lá do finalzinho do caderno, um pedacinho para escrever um bilhete. E é o gênero textual bilhete, então. Ele é simples, ele é fácil de escrever, e nós utilizamos ele então para passar mensagens, informações rápidas, informações curtas para as pessoas que nós temos mais afinidade. Escrevemos bilhetes para pessoas próximas a nós, como a mãe, o pai, um irmão, um colega de escola, entre outros. Quando nós vamos, por exemplo, eu preciso informar o diretor da escola sobre algo, eu não vou escrever um bilhete, rasgar lá um pedacinho de papel, escrever de qualquer forma. A gente precisa aí ter uma organização, a linguagem formal, então sempre é importante a gente identificar e separar as situações em que eu posso utilizar determinada linguagem e que eu não posso, tá bom? Sempre é importante a gente ter atenção nessas situações. A principal função do bilhete, o objetivo do bilhete, é informar algo de maneira simples. Então, através de um bilhete, nós podemos avisar, nós podemos informar sobre algo, nós podemos convidar para um passeio, para brincar, podemos pedir algo, Estamos ali na sala de aula, não pode falar, preciso da borracha emprestada, manda um bilhetinho para o colega, me empresta a borracha? Então, ele faz essa função ali de passar uma informação rápida, um pedido, um convite, certo? Aqui a prof colocou um exemplo então. Oi, Ju, saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijos, Joana. PS, qualquer coisa me liga, tô com o mesmo celular. E aí a data, 22 de agosto de 2014. Esse PS aqui a gente utiliza quando a gente terminou de escrever e a gente lembrou de alguma coisa. E aí, para não precisar escrever tudo novamente, a gente coloca esse PS e aí
coloca a informação que faltou, ok? Então aqui estava avisando que tinha saído, né, com uma pessoa, queriam comprar os presentes de Natal e qualquer coisa me liga, né, se precisar de alguma coisa para ligar. O emissor é a pessoa que escreve e o receptor é a pessoa que lê o bilhete. E elas são pessoas que possuem afinidade, que possuem, né, intimidade, elas se conhecem bem, elas têm assuntos em comum. Então, nessas situações, a gente pode utilizar o bilhete. Por permitir o uso da linguagem informal, no bilhete nós podemos usar abreviações, gírias e apelidos que geralmente não são permitidos nos textos de linguagem formal. Então, como a gente sempre fala, né? Na linguagem informal a gente precisa utilizar a ortografia, a gramática corretamente, a linguagem formal, e nos bilhetes nós podemos então utilizar a linguagem informal porque nós estamos escrevendo para uma pessoa que nós temos afinidade. Nós estamos apenas passando uma informação, um convite, um pedido rápido, né, curto, uma informação curtinha que nós precisamos passar para outra pessoa. Então, ela permite essa linguagem. As características do bilhete, então, é um texto curto, se for, né, se tiver muita coisa escrita, já não é um bilhete, já é uma carta, né, já é um texto, né, uma dissertação, enfim. Então, bilhete é um texto curtinho. Vai ter o nome da pessoa, o que você quer falar e ali, né, o final, beijos, abraços, enfim, e a data. Então, é um texto curto. Fala de assuntos do cotidiano, então vai ser um convite para jogar bola, né, um bilhete pedindo algo emprestado, um aviso, né, para a mãe, para alguém, ó, sair brincar com o meu colega, né, um pedido, enfim, vão tratar de assuntos ali da nossa rotina, do nosso cotidiano. Ele pode utilizar então a linguagem informal, não possui uma estrutura única, ou seja, não existe um único jeito de escrever um bilhete, né? Que ele precisa começar dessa forma, o meio assim, o final assado. Não, ele não tem essa estrutura única, né? Como os outros gêneros textuais têm. Ele tem essa flexibilidade, ele pode ser diferente. Eu posso escrever de um jeito, você de outro, o colega de outro, e ele vai continuar estando certo. Tem o objetivo, então, de informar, de passar uma informação curta, né? Porque é um texto curto. E ele possui um emissor e um receptor. Então, o bilhete, alguém que escreve para alguém ler, né? Não é um bilhete que vai ficar lá apenas para mim que escrevi, não. Eu vou passar essa informação para alguém. Então, tem a pessoa que escreve e ele precisa ter alguém, né, para ler. O emissor e o receptor. E o que precisa ter em um bilhete? Ele não tem, né, uma estrutura, né, como nós falamos, uma estrutura única, que tem que ser dessa determinada maneira. Mas ele precisa ter algumas informações para que ele faça sentido. E quais que são, então? O destinatário, que é quem recebe o bilhete, geralmente, né, ele já vem, a primeira coisa que está escrita é o nome, né, da pessoa, ou se é para mãe, tá escrito mãe, pai, tá escrito pai, certo? Então, ali, quem vai ler, quem é para receber o bilhete, o remetente, quem envia o bilhete, geralmente, né, está lá no final, como a gente falou, não existe uma regra, mas geralmente é dessa forma. A mensagem, então, com o assunto do bilhete, o que nós vamos informar. A despedida, vou escrever tchau, até logo, abraços, beijos, e a data em que foi escrita, aqui nós colocamos entre parênteses opcional, né? Uma opção. Às vezes pode ter a data, em algumas situações não, é opcional. Agora, precisa ter para quem é o bilhete, quem escreveu o bilhete, e a mensagem do bilhete é obrigatório que tenha, porque senão a gente não vai saber quem escreveu, quem deve ler, né? Para quem é o destino, quem é o destinatário daquele bilhete. Aqui, então, a prof colocou alguns exemplos de bilhete para a gente entender melhor. Então, observem lá.
Marcelo. Então, Marcelo é o destinatário desse bilhete. Precisei ir ao mercado. Quando acordar, tome seu lanche e arrume sua cama. Essa é a mensagem do bilhete. Até logo, a despedida. Mamãe é o remetente, o emissor, a pessoa que escreveu. E aqui a data, 2 de agosto de 2021. Então, nós temos destinatário, mensagem, despedida, remetente e data nesse bilhete. Próximo, Mariana, traga sua boneca para brincarmos em minha casa. Vamos fazer comidinha. Convida a Paulinha também. Um beijinho da sua amiga Thalita, 20/12/2016. Então, temos o destinatário, a mensagem, a despedida, junto com o emissor, né, a pessoa que escreveu, e aqui foi colocado data também. Próxima, Belinha, passei na sua casa para contar o que aconteceu comigo ontem à noite. Telefone para mim hoje à tarde que eu vou contar tudinho para você. Um beijinho da amiguinha Juliana, dia 15 de abril de 2011. Então, nós temos o destinatário, a mensagem, a despedida, o emissor, que é quem escreveu, e aí a data também. Então, ali a gente viu que, apesar da estrutura não ser sempre única, ela geralmente vai obedecer essa sequência de ter o destinatário, a mensagem e o emissor, com a despedida e a data, que é opcional ou não. Eu adoro escrever bilhetes para os meus amigos para contar algo ou convidar eles para brincar comigo depois da aula. Hoje em dia, outra forma, né, de nós mandarmos essas mensagens rápidas, essas informações curtas, são as mensagens no celular também, né? E ali a gente também passa as informações que nós queremos para um determinado destinatário. Então, tem o emissor, porque eu sei de quem eu estou recebendo, né? Para quem eu estou enviando. Tem o destinatário, que é a pessoa que vai receber. Vai ter a mensagem, vai ter a despedida também. Então, mesmo usando, né, os meios eletrônicos, nós também podemos escrever bilhetes. E você gosta de escrever bilhetes? Às vezes a gente escreve, né? Estou com saudade de você, te adoro, como você está? Também são bilhetes gostosos, né? De a gente receber também e de escrever. E para quem você gosta de escrever bilhetes? Para alguém da família, para um amigo, para uma amiga? Para quem? Me conte. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, então, de conhecer sobre mais esse gênero textual, um gênero muito comum no nosso dia a dia, né? Que a gente utiliza para contar algo rapidinho para alguém, passar uma informação, fazer um convite, né? Pedir algo emprestado ali durante a aula. E que pode, né? Um gênero textual que a gente pode utilizar em linguagem informal, pode utilizar gírias, a gente pode abreviar, mas a gente sempre tem que lembrar que mesmo que eu esteja utilizando a linguagem informal, a pessoa que está lendo o meu bilhete, ela precisa entender o que eu estou escrevendo, ela precisa entender o que eu escrevi, ok? Então, a gente mesmo assim, mesmo utilizando a linguagem informal, a gente é importante prestar atenção nisso. Será que dessa forma, com essas abreviações, com essas gírias que eu estou escrevendo, a pessoa que vai ler o meu bilhete vai entender? Então, mesmo assim, como a prof falou, sempre é importante parar e prestar atenção se essa linguagem, dessa forma que eu estou escrevendo, vai realmente passar a mensagem que eu quero, ok? Se ficou alguma dúvida, assista a nossa aula, leia os nossos slides novamente e depois, com bastante atenção e muito capricho, realizem atividades sobre a nossa aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula. Se cuidem e até mais!